Boa noite a todos. Vamos para essa aula tão importante no estudo da Gênesis, agradecendo imensamente ao plano espiritual que nos encaminha para cá, que nos toca a nossa consciência. Agradecemos imensamente porque estamos aprendendo, porque estamos nos iluminando, e com muito carinho agradecemos também ao nosso Mestre Jesus e ao Espírito iluminadíssimo que foi Allan Kardec, que trouxe para nós todo esse conhecimento a luz do nosso Pai. Com muito carinho, com muita luz, com muito amor, mais uma vez, nosso Mestre Jesus nos ensinou em agradecimento a tudo que a gente vai receber. Pai nosso que estás em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora sim, nossa, esses botões que não funcionam, ela funciona, ela não funciona. Bom, todos bem, né? Assim seja. Nós estamos vendo o capítulo 9, Revoluções do Globo, ok? Então, nós lemos revoluções gerais ou parciais, cuidado das montanhas, é isso? E hoje a gente ia falar sobre o dilúvio bíblico. Isso. Confere. Bom, vamos lá. O dilúvio bíblico também... Oi. Oi. Desliga o seu som, por favor. Hoje o meu computador está muito devagar. Agora sim. Todo o som tem que estar desligado. Está muito ruim. Tá bom. Pode ir. Vamos lá. O dilúvio bíblico, também conhecido pelo nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Olha, deveu-se provavelmente ao levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. É outro dilúvio que houve. O que vem corroborar esta opinião é a existência de um mar interior que outrora se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar Cáspio, ou Azov, cujas águas são salgadas, embora não se comunique com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Carpália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi rechaçada para o norte, empurrada para o norte, na direção do Oceano Boreal, Oceático. Outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico, ali onde fica a Índia, e Tailândia e tal. Estas inundaram e devastaram justamente a Mesopotâmia e
da região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Esse muito grande é atualmente ponto comprovado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, visto como, por muito abundante e contínua que fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, como está na Bíblia, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não seria suficiente para cobrir toda a terra, até acima das mais montanhas. Para os homens de então, que não conheciam mais que uma extensão muito limitada da superfície do globo e não faziam a mínima ideia de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles é como se a terra inteira for invadida pelas águas. Se a essa crença acrescentarmos a forma imaginosa e hiperbólica peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica sobre esse assunto. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando falamos de homens e animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Tudo bem? Então, o que eles falavam de dilúvio não era na realidade dilúvio, né? Era deslocamento de águas do mar em função da elevação das montanhas. Porque para eles era dilúvio, porque eles conheciam uma região muito pequena em torno deles mesmos, certo? E aqui ele explica, se a gente for pegar os dados daqui num globo, num mapa mundi, dá para a gente entender o que aconteceu. Edna, quer ler revoluções periódicas? O 6 e o 7, por favor. Revoluções periódicas. Além de seu movimento anual em redor do Sol, que produz as estações de seu movimento de rotação sobre si mesmo em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se realiza aproximadamente a 25 mil anos de intervalo. Mais exatamente, 25.868 anos, e que produz o fenômeno designado em astronomia por precessão dos equinócios. Ver no capítulo 5, o item número 11. Este movimento, que seria impossível explicar em poucas palavras, consiste numa espécie de balanço circular que tem sido comparado com o de um peão ao desacelerar seu giro. Por consequência de tal movimento, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice é o centro da Terra, e as bases abarcam a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de raio de 23 graus e meio. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério para o outro, se encontra perpendicularmente sobre o Equador, o que sucede 2 vezes por ano, perto do dia 21 de março. Quando o Sol volta para o hemisfério boreal ou do norte e perto do dia 22 de setembro, quando volta para o hemisfério austral ou do sul. Porém, em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que resulta da obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o instante do equinócio se encontra a cada ano
adiantado de alguns minutos, de 25 a 5 minutos e 7 segundos. É este avanço que se denomina precessão dos equinócios, do latim praecedere, andar adiante, composto de prae, antes, e cedere, ir. Daí preceder, né? Estes poucos minutos em conjunto formam horas, dias, meses e anos. Daí resulta que o equinócio da primavera, que atualmente chega em março, num tempo dado, chegará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, enquanto que março terá a de junho, e assim por diante, até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão novamente no estado atual, o que terá lugar em 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. Aqui tem uma nota aqui no rodapé, pode ler? A precessão dos equinócios produz outra mudança, aquela que se opera na posição dos signos do zodíaco. Na duração de um ano, a Terra gira em redor do Sol. À medida que ela avança, o Sol se encontra a cada mês face a uma nova constelação. Estas constelações são 12, a saber, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas constelações zodiacais, ou sinais do zodíaco, que formam um círculo no plano do equador terrestre. Segundo o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que nascera sob o signo tal. Daí os prognósticos da astrologia. Porém, em consequência da precessão dos equinócios, sucede que os meses não correspondem mais às mesmas constelações. Assim, quem nasce no mês de julho não terá mais no signo de Leão, aliás, não está mais no signo de Leão, mas no de Câncer. Cai, assim, a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. Olha só que coisa interessantíssima. Não é? Muito interessante. Ou seja, esse negócio de signo é tudo falácia. Balela, né? Na realidade, precisaria recalcular os signos baseados na precessão dos equinócios. Tudo de novo, né? Então, eu acho legal isso, ele volta de novo, ele dá como se ele desse uma volta, vai mudando, e começa tudo de novo outra vez. É muito legal, né? Precisaria saber, naquele ano, onde estava a precessão do equinócio de verdade, se ele estava mesmo no mês de fevereiro ou seria no mês de julho. Então, é muito interessante mesmo. Lucineide, tudo bem? Quer ler o 8 para a gente? O 8 e o 9. Leio sim. O 8 e o 9. Tá ok. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não têm sempre diante de si os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam ou mais ou menos para o Sol, recebendo raios mais ou menos diretos. Disso resulta, por exemplo, que a Islândia e a Lapônia, que estão sob o círculo polar, poderão, dentro de um determinado tempo, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que, na posição extrema oposta, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim sucessivamente, a cada reinício do período de 25 mil anos.
As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque só se pode observar uma pequena parte de sua revolução. Não existem, por isso, mais que suposições, ainda que muitas delas possuam a seu favor algumas probabilidades. Essas consequências são, primeiro, o aquecimento e o esfriamento alternado dos polos, e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a primeira metade do período de 25 mil anos e sua formação, novamente, durante a outra metade desse período, do que se resultará que os polos não estariam condenados a uma esterilidade perpétua, mas desfrutariam dos benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradual do mar, que de pouco em pouco invade algumas terras e deixa outras descobertas para de novo abandoná-las e regressar a seu antigo leito. Esse movimento periódico, renovado indefinidamente, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar faz com que esse fenômeno resulte quase que imperceptível para cada geração, mas é observável ao fim de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclismo súbito, porque os homens de geração em geração se retiram à medida que o mar avança, como avançam sobre as terras de onde o mar se retira. Essa é a causa mais provável que para alguns cientistas atribuam o afastamento do mar de certos litorais e sua invasão sobre outros. Aí está explicado, né? Que a gente vê, né, esse avanço do mar, esse recuo do mar. Só que, como ele diz, né? Para quem está chegando, que já pega um negócio assim, acha que aquilo está acontecendo naquele momento. Não sabe todo o processo que ocorreu até chegar, né, nesse ponto. Veja bem, ele não fala aí o movimento normal das marés, tá? O movimento normal das marés, que tem duração de 12 em 12 horas, se eu não me engano, que é influenciada pela volta da Lua em torno da Terra, é uma coisa. Esse recuo e esse avanço do mar é bem pouquinho ao longo desse espaço de tempo, 25 mil anos. Mas eu já li uma matéria, então, agora eu não guardei na época, porque agora veio a Gênesis e confirmou, que falava exatamente sobre isso, de estudos que estavam sendo feitos, né? E que agora nós entraríamos na parte dos 25 mil anos que o mar iria avançar. Vamos lá, item 10. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é um fato que a experiência comprova, atestado por inúmeros exemplos em todos os pontos do globo. Tem, por efeito, o entretenimento das forças produtivas da Terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência de águas durante séculos e séculos são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as ações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Ele tem uma nó aqui, mas meu óculos está falando que eu não estou nem enxergando. Vou ler.
Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se os seguintes. No Golfo de Gastonha, ou Golfo de Biscalas, separa a costa oeste da França da costa norte da Espanha. Entre o Velho Sulac e a Torre de Cordão do mar está calmo. Percebe-se ao fundo da água trechos de muralha, são restos da antiga e grande cidade navio-magos, invadida por ondas em 580. O Rochedo de Dom, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, as águas ganham terreno dia a dia e minam as falésias de Saint-Adresse, que pouco a pouco desmoronam. A 2 quilômetros da costa, entre Saint-Adresse e o Cabo de Havre, existe um banco que outrora se achava à vista e ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que neste local, por sobre qual hoje se navega, existia o vilarejo de Saint-Denis-Châteaucourt, tendo validade terreno no século XIV, e a igreja foi tragada em 1378. Dizem que contempla por cima versus seus destroços no fundo do mar. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido à força de diques, que se rompem de tempos em tempos. O antigo largo Frevo, que se expandiu ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuidpred. Não sei falar esse nome. Essa irrupção do oceano tragou várias povoações. Se visto, o território de Paris e da França toda seria um dia novamente ocupado pelo mar, como já foi muitas vezes, conforme demonstram as observações geológicas. Então, as partes menores formaram ilhas, como são agora o Jersey, o Mersey e a Inglaterra, outras ligadas ao continente. Navegar-se-á por sobre regiões que aqui se percorrem em estradas de ferro. Os navios aportarão em Montemart, no Monte Valeriano, nos Ancões de Salt e de Verdun. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas, cobertos de lima e carregados de peixes e de pássaros. De nome bíblico não pode ter sido essa causa, pois que foi repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência. Ao passo que, de outro modo, essa permanência teria sido de muitos milhares de anos e ainda duraria sem que os homens se dessem conta disso. Nota do produtor. No dia 26 de dezembro de 2004, ondas gigantescas de até 12 metros de altura invadiram o litoral de 12 países do sul da Ásia, especialmente a Indonésia, onde causaram maiores danos, mas se estendendo também à Oceania e à costa oriental da África. Chamadas de tsunamis, tais ondas foram provocadas por um abalo sísmico submarino, cujo epicentro no Oceano Índico a 9 mil metros de profundidade, próximo à ilha de Sumatra, tendo atingido 9 graus na escala Richter e provocado, segundo estimativas, a morte imediata de 150 mil pessoas. Na editora. Cai na Rússia, a agenda 107 já acabou. Só isso mesmo. No Surrente a Edna, que é para mim, cataclismos futuros. Vai a Edna para mim. É 11 e 12. Ok. As grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pequena espessura, apenas oferecia fraca resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior.
vimos que diminuíram de intensidade e de generalidade à medida que a crosta se consolidou. Numerosos vulcões estão extintos, outros foram cobertos pelos terrenos de formação posterior. Aqui tem uma nota. Quer que leia agora ou deixa para depois? Ela é bem grande. Agora no verso 5. Para mim tem, não sei se no livro de vocês tem. Eu estou ouvindo, Mariana. Essa é a nota. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podemos citar os seguintes. No Golfo da Gasconha, entre o Velho Soulac e a terra de Corcoran, quando o mar está calmo, percebem-se no fundo da água trechos de muralha. São restos da antiga cidade de Novio Magnus, invadida pela Guerra. Certamente ainda será possível haver perturbações locais como consequência de erupções vulcânicas, do surgimento de alguns novos vulcões, de inundações súbitas em certas regiões. Algumas ilhas poderão sair do mar, ou seja, serão cobertas pelas águas, né? E outras se afundarem. Porém, já passou o tempo dos cataclismas gerais como aqueles que marcaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, já coloca o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a não ser que surjam causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada possa prevenir. A gente tem tecnologia que pode avisar, a gente já tem essas tecnologias, né? Pode acontecer e a gente tem tecnologia para avisar, né? Quanto aos cometas, hoje estamos plenamente tranquilos sobre sua influência, mais salutar que nociva, pois eles parecem ser destinados a revitalizar os mundos, se assim se pode exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que armazenaram durante sua trajetória através do espaço e na vizinhança dos sóis. Eles seriam, assim, fontes de prosperidade ao invés de mensageiros de desgraça. Né? Aí a gente pensa, tudo foi criado por Deus. Por que Deus ia permitir que um cometa, ou mandar um cometa para destruir o que ele construiu? Seria meio incoerente, né? Por sua vez, por sua natureza política, hoje bem constatada, está no capítulo 6, no número 28 e seguintes, não é de se temer um choque violento, pois, no caso em que um deles encontrasse a Terra, seria esta que passaria através do cometa como através de um nevoeiro. Olha só que interessante, né? Então não tem colisão de cometa com a Terra. A cauda dos cometas não é tampouco algo a ser terminado. Aliás, temido, ela é apenas a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os rodeia, pois que ela está constantemente dirigida do lado oposto do Sol, e muda de direção conforme a posição daquele astro. Essa matéria gasosa também bem poderia, devido à rapidez da sua marcha, formar uma espécie de cabeleira como a esteira que segue um navio, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos deles já se aproximaram da Terra, sem lhe causar nenhum dano. E em razão da sua densidade respectiva, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que este sobre a Terra. Unicamente um resto de velhos preconceitos pode inspirar receios quanto à sua
natureza a sua presença. Aqui tem uma nota pequena. O cometa de 1861 atravessou a rota da Terra a 20 horas de distância adiante desta. A Terra esteve, pois, mergulhada na sua atmosfera sem que isso resultasse em um acidente. Deixa eu falar uma coisa. Lá em cima, no início do parágrafo que diz, por sua natureza fluídica, nada mais de se temer um choque violento com o nosso planeta, porquanto, se um deles entrasse a Terra, seria a Terra que o atravessaria como se passasse através do ele. Não é assim, porque eles achavam, na época de Kardec, que os cometas eram de matéria fluídica. Aqui está uma nota da editora. Hoje sabemos que o núcleo dos cometas é sólido, formado por gelo e rocha, e que no impacto direto com a Terra ou outro planeta qualquer, poderia causar sérios danos. A letra é diferente do outro, né? As notas estão em produção. A numeração das notas é diferente, mas o assunto que se lembra foi a nota de Allan Kardec, que falou sobre o cometa que atravessou a órbita da Terra num ponto do qual se achava a distância de apenas 20 horas. A Terra esteve, portanto, mergulhada na atmosfera dele sem que resultasse qualquer acidente. Mas vi que na época não causou, apesar de 20 horas ser uma distância considerável. Se você imaginar a órbita da Terra e voltar 20 horas para frente no espaço, não teria uma distância, mas longe o suficiente para não causar nenhum, né? Sim. Querendo silêncio. 13, 14, Senhora, é preciso igualmente delegar entre as hipóteses fantasiosas a possibilidade da colisão da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam impossível qualquer probabilidade de semelhante choque. A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Isso é impossível de prever, mas como ela está ainda longe da perfeição que pode atingir e do envelhecimento que seria um sinal de declínio, seus habitantes atuais podem estar seguros de que tal fato não ocorrerá na época atual. Ver capítulo 4, item 48 e seguintes. Fisicamente, a Terra teve as condições de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa. No progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Ele será a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais do que físicas. Aí tem uma nota de rodapé, 111. Lê, Mari. Independente da referência... A minha tem outra numeração, mas pode ler. Tá. Independente das referências científicas, estão disponíveis muitas delas superadas. A ideia de fundo de Allan Kardec neste capítulo se sustenta por novas descobertas e constatações. Não se deve temer ou interpretar as profecias do fim do mundo como tendo características físicas catastróficas, mas sim
transformações morais da humanidade. No parágrafo 3, ele fala da possibilidade do encontro de um planeta da Terra com outro planeta, certo? Aqui fala que a regularidade e a invariabilidade das leis que pedem aos movimentos dos corpos celestes tiram toda a possibilidade de semelhante encontro. O homem já equacionou isso nas leis de Kepler. São duas leis